Sabe aquela frase que diz que você... Como é que fala a frase, mano? Mas é basicamente, você só dá valor quando você perde, entendeu? Em alguma coisa, entendeu? E hoje eu tive uma experiência meio assustadora, assim, sabe? Na realidade foi um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu basicamente estava no Brasil, cara. E isso foi uma das coisas mais assustadoras, que eu nem sabia que poderia, assim, ser tão assustador, entendeu? Eu sempre falo pra minha mulher, né, que eu não quero viajar pro Brasil, nem de férias, assim, sabe? Por conta de que... pra não correr o risco de acabar ficando por lá, entendeu? No sentido de, tipo, você, sei lá, vai pro Brasil pra tirar férias, né? Sai daqui do Japão, vai pro Brasil e, sei lá, acontece igual tivemos aí a pandemia, né? E que as fronteiras fecharam, ou sei lá, que tá acontecendo alguma guerra, por algum motivo que seja, sabe? Por mais absurdo que seja, eu falo pra ela assim que eu prefiro nem viajar pro Brasil pra não correr o risco de ficar por lá, entendeu? Geralmente eu falo isso no tom de brincadeira, né? Mas hoje eu sonhei que eu tava no Brasil, né? Peguei tipo um Uber, paguei em nota de reais, né? Sei lá, deu R$39 a corrida do Uber. E aí eu tive que ter aula, né? Uma aula assim, essas clássicas que você senta na cadeira e tem um professor ensinando alguma coisa, né? Só que o lugar tava tão quente, né, lá no Brasil, que o professor pediu para os alunos pegar as cadeiras e colocar para fora da sala de aula, porque fora da sala de aula tinha algum ventinho para refrescar os alunos, né? E isso me fez lembrar o quão quente o Brasil é, né, meu? E aí você tá vendo aí, galera, todo mundo aí, né, usando casaco e tudo mais, né? Todo mundo no estilo. Assim, o frio aqui no Japão é um pouco forte, não vou negar. Dentro do meu apartamento fica fazendo assim, tipo, 12 graus, né? Hoje eu acordei, tava 11 graus, né? E de manhã, mas lá fora, né? De manhã, assim, faz 0 graus, -1, sabe? Faz umas temperaturas meio extremas, né? Inclusive ontem, quando eu tava com a minha mulher, a gente saiu pra almoçar, tava nevando, né? Bastante, inclusive. Então, assim, o Japão, ele tem, né, essa temperatura, assim, um pouco extremas, né? De, tipo, hora é muito frio e hora também, né, no verão é muito quente, entendeu? E é meio chato essa parte, porque assim, você não tem meio que temperaturas amenas, sabe? Tipo assim, uma transição tranquila do calor para o frio e do frio para o calor ao longo do ano. É muito abrupto, sabe? A transição da primavera e do outono é muito bruto, é muito rápido, entendeu? Então logo fica muito quente e assim que acaba o verão, logo fica muito frio, entendeu? Não tem aquele período de transição assim, poxa, que delicinha, papapá. Tem, mas dura 2 semanas, assim, sabe? E a gente queria ter um tempo a mais, assim, sabe, dessa transição, mas não tem. E, assim, às vezes é meio duro, né, o inverno, né? A gente tem que ligar aquecedor, né, que basicamente a gente faz uso de gás, né? Que o Japão, ele importa, né? Gás, assim, de outros países, sei lá, se pega da Rússia, de algum lugar, velho, tipo Arábia Saudita, não sei. Mas eles compram gás, né? Que o Japão não tem gás por si próprio, né? Não o suficiente para alimentar o próprio país. Então esse gás é importado e muito usado aqui no Japão para aquecer tudo, né? Basicamente todas essas lojas, todo shopping,
todo o cafezinho, restaurante que você vai tá aquecido, entendeu? Então assim, você não fica sofrendo constantemente com o inverno, etc. Mas tem seus importunos, né? Só que, cara, o inverno é infinitamente melhor, na minha opinião, do que o verão. Porque o verão aqui é muito quente também, pô. É absurdo, entendeu? Eu vim da região amazônica, né, do Pará. E é tão quente quanto lá, entendeu? É tão desconfortável quanto lá, entendeu? E aqui só que o frio beira uma outra extremidade, né? Aqui no Japão existem as cidades que mais nevam no mundo, né? Nas regiões mais norte. Inclusive, daqui a 2 semanas eu tô indo pra Hokkaido, né? Na cidade de Sapporo, né? Participar de um festival de inverno aí. E vou gravar bastante conteúdo pra compartilhar com vocês, né? Mas, voltando ao assunto, né? Apesar de todos os pesares que o Japão tem, né? Ou seus inconvenientes, né? Mas são inconvenientes assim que são muito fáceis de lidar quando você compara com o Brasil, porque apesar de o Brasil não ter um inverno muito rigoroso, tem um verão muito, né? Que assim, não é um verão, né? Mas é constantemente muito quente, né? Pelo menos ali na região amazônica é 100% do ano muito quente, insuportável, tá ligado? Não tinha um dia na minha vida de existência, né, que eu não acordei e falei, caramba, tá muito quente, né? E de que você tinha que tomar banho, né, pra se refrescar, sabe? Então, o Brasil tem inconveniências muito maiores, na minha opinião, do que o Japão, entendeu? E por isso, pra mim seria um grande pesar, né? Retornar ao Brasil, né? Porque pra mim é realmente um símbolo de pesadelo, né? O Brasil, né, velho? Apesar de eu gostar muito do Brasil, né? Mas eu não... tipo assim, eu aqui e o Brasil lá, entendeu? Eu amo o Brasil longe, entendeu? Não é eu querer estar com o Brasil, tá ligado? É um tipo de amor que é um amor à distância, entendeu? Um relacionamento à distância, entendeu? Então, realmente, eu não sei como seria pra vocês, né? Se vocês moram no Brasil ou têm vontade de morar no Japão eventualmente. Mas, pelo menos pra mim, a ideia de morar no Brasil é um pesadelo, né? E eu não tava muito ciente disso, né? E no sonho eu fiquei tipo assim, como assim a minha realidade mudou tão repentinamente? Será que eu tô sonhando? E ao me perguntar isso, eu fiquei, como é que eu faço pra voltar pro Japão, né? Eu já tava assim, entrando em pânico, entendeu? Pensando, poxa, como é que eu faço pra voltar pro Japão e etc. E eu tava entrando em modo de pânico, né? Querendo que a minha realidade mudasse de volta pra lá, pro Japão. E aí eu comecei a acreditar que realmente eu tava lá, né? No Brasil. E comecei a acreditar que aquela era a minha nova realidade, né? Porque apesar de eu ter me perguntado se aquilo era um sonho, eu não tava conseguindo retornar pro Japão, entendeu? Então foi assim um surto de pânico dentro de um sonho, entendeu, velho? Por isso que eu considero que foi um pesadelo, entendeu? E aí isso me faz refletir muito, né, sobre essa questão de às vezes a gente só dá valor quando a gente perde, né? Não é que eu só dei valor no Japão no sentido de quando eu me senti perdendo ele. Eu amo o Japão, gosto muito do Japão. Eu admiro muito esse país, né? Não é à toa que eu crio bastante conteúdo aqui no YouTube a respeito, né? Mas a sensação de perda eu não tinha sentido ainda, não tinha tido essa sensação de perder a vida que eu tenho aqui, né? Entendeu?
E isso me faz pensar, poxa, o quanto que eu deveria admirar e quanto que eu deveria aproveitar e apreciar mais o fato de eu morar aqui, o fato de eu estar aqui, entendeu? A vida no Japão, entendeu? Então ficou essa reflexão aí. E bom, eu não sei pra vocês, né, se vocês têm vontade de morar fora do Brasil, se vocês se sentem confortável morando no Brasil, ou se vocês têm, enfim, vontade de morar em outros locais. Mas me fala aí, o que vocês acham sobre esse tipo de coisa, de você morar num local e se mudar, e se a sua vida está num modo confortável que você aprecia, ou se você está se sentindo desconfortável no local onde você mora. Compartilha aí. E é isso, ó. Um forte abraço aí. Deus abençoe. Falou.